Seguindo aí a história do livro de Josué, a conquista da terra de Canaã. Vocês lembram que tem um presidente que ele ficou conhecido por ter trabalhado 50 anos em 5? Quem foi? Ainda bem que tem o cara aqui que está calibrado, senão ia ia complicar para a gente. Foi Juscelino Kubitschek, né? Hoje é Josué. Josué vai fazer um monte de coisa aqui. Tudo que a gente viu bem devagarzinho ele fazer até agora Josué vai dizer assim, peraí. Josué vai levantar as mangas, arregaçar as mangas e vai avançar aí 300 anos aí de conquista. Josué, capítulo de número 10. Josué 10, a partir do versículo de número 16. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os inimigos. Ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá. E depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras, que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade, matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel, com ele, avançou de Libina para Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade, matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Libina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gisar, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e a seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e exterminaram os que nela viviam, como tinha feito com Laquis.
Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libina e seu rei e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, o Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Berneia até Gaza, e toda a região de Gosém, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença mais uma vez, pedindo ao Senhor da tua graça, da tua direção e do teu favor sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. E possamos verdadeiramente, Senhor, nessa noite, sairmos aqui, Senhor, ainda mais cheios da tua graça, movidos pela compreensão da tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Por meio da tua palavra, Senhor, nós aqui nessa noite sejamos conduzidos. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, os nossos caminhos. Que a tua palavra nos traga instrução e fortalecimento. Nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos aí no culto passado, o irmão Alexandre trouxe mensagem para nós. Nós vimos um momento aí interessante da história aqui que traz toda a investida de Israel dentro do território de Canaã, né, indo contra aquelas cidades, contra os líderes daquelas cidades. Nós vimos que em um dado momento aí, alguns reis se organizaram, né, guiados aí, ao que nos parece o texto, né, pelo rei de Jerusalém, se organizaram para se levantar contra Israel, contra Josué, o seu líder, mas contra todo o povo de Israel. E nós vimos que eles não foram bem-sucedidos nisso. Nós vimos que o Senhor acabou conduzindo Israel contra esses líderes que tramaram ali contra os gibeonitas. Povo esse que nós já vimos havia se aliado ali ao povo de Israel, depois de toda uma trama, né, que está ali presente no capítulo anterior, no capítulo de número 9. E aí, depois dessa trama, o que esses reis, então, inimigos fazem? Eles se voltam contra os gibeonitas. Por fim, Deus, então, conduz ali a vitória do povo de Israel contra esses homens, né, contra esses líderes inimigos ali. E esse é o relato aí do início do capítulo de número 10. Bom, esse relato que nós temos aí é um relato de muita bravura. Parece, né, como nós já temos falado nos últimos cultos, parece que realmente agora Israel está entrando em uma guerra de verdade. Parece-nos agora que, de fato, Israel está começando a ter lutas ali bem intensas ali em favor daquilo que Deus propôs, a vitória sobre esses povos para que a terra que Deus havia prometido fosse, então, devidamente conquistada. Então, a forma como esses reis se colocaram demonstra, então, toda essa bravura, essa força. Eles querem resistir, embora nós sabemos, né, e isso nós não podemos esquecer, hoje em especial,
isso precisa estar muito fortalecido na mente da gente, o fato de que esses reis e esses povos que habitavam essa região eram povos idólatras, eram povos que cultuavam deuses que não eram o Deus verdadeiro. Eram povos contra os quais o Senhor estava, então, derramando a sua ira nesse momento. É muito importante a gente ver na história e na vida da gente, né, como um todo, a gente vê o Deus que age em múltiplos focos. Como assim, pastor? Olha, enquanto Deus está agindo de misericórdia com Israel e conduzindo Israel para entrar nessa terra e dominar essa terra, Deus está agindo também de juízo contra aqueles povos que viviam em desobediência, contra aqueles povos que viviam em idolatria, contra aqueles povos que viviam em práticas deploráveis. E eram inúmeras as práticas que esses povos tinham que eram contrárias à vontade de Deus e à sua própria palavra. Então, o Deus que está agindo em favor de Israel é o Deus que está agindo contra esses povos, derramando sobre eles a sua ira. Também tudo isso está acontecendo. Deus domina sobre todas as coisas. Deus nunca está olhando só para mim, nunca está olhando só para você. E aquilo, né, às vezes a gente vai chamar na vida de coincidências, né, quando as coisas ocorrem assim, parece que elas vão se conectando, é justamente Deus agindo na vida de um, na vida de outro. Aquele dia que você diz assim, talvez você estivesse esperando a oportunidade, por exemplo, de pregar o evangelho. Você vai ter que pregar o evangelho para alguém. Do outro lado, vai ter uma pessoa que ela está precisando da palavra de Deus. E Deus vai agir sobre a sua vida para que você pregue, e sobre a vida do outro para que ele receba a palavra. Então, é esse Deus que está agindo aí em múltiplos focos, em vários momentos, em várias situações, sobre a vida de todas as pessoas ao mesmo tempo. Bom, então, Deus está derramando ira sobre esses povos que estão ali. E quem Deus está usando? Deus está usando o povo de Israel, sobre quem está derramando ele da sua graça. Então, o que aconteceu com aqueles líderes ali que estão se colocando, esses reis que estão se colocando contra Israel, o texto nos diz, né, que eles foram colocados ali em confusão, diz o versículo 10, o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Então, eles ficaram ali confusos por uma obra de Deus, foram destruídos ali, nós vimos também, né, por uma chuva ali de granizo, pedras de granizo ali, que caíram sobre eles. E aí, meus irmãos, eles estão aqui nesse primeiro momento, derrotados, ou pelo menos grande parte desse povo aqui está ali derrotado, né, ou pelo menos aqueles que talvez estivessem ali na batalha, no confronto, foram então muitos deles mortos. Fato é que Josué aqui poderia considerar, e talvez tenha considerado exatamente, que fosse agora um tempo de voltar para o acampamento, descansar, esperar o que Deus tinha para fazer, né? Diz o versículo 15, que então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Mas o que de fato aconteceu é que Josué não teve tanto tempo assim para descansar. Nem ele, nem o povo de Israel. Logo, eles viram que não deveriam ficar ali. E pelo contrário, como eu comentei agora há pouco, parece que agora eles vão trabalhar muito mais do que trabalharam até agora. Muito trabalho eles vão ter pela frente. Por quê? Porque de agora em diante, nós vamos ver toda a investida aí de Israel contra outros reis, contra outros povos daquela região. Israel basicamente vai conquistar ali toda a região sul desse território de Canaã. Bota o mapa aí, Sofia, por favor, aquele lá que eu te disse. Sofia vai botar um mapa ali para mostrar para vocês. Bom, o que acontece? Diz o versículo 16. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Ou seja, já no versículo 16, nós vemos aí que esses reis que haviam se colocado ali em uma aliança, em uma coalizão, para investir de alguma forma contra Israel, eles conseguiram fugir.
eles não foram atingidos aí, pelo menos por essa chuva de granizo, a tal ponto, pelo menos, que viessem a morrer. Eles conseguiram fugir. Fugiram e se esconderam em uma caverna na região de Maquedá. Não sei se esse mapa aqui tem Maquedá, acho que não tem. Não tem. Esse mapa ele não tem todas as cidades. Mas... sobe a foto aí, Sofia. Maquedá é uma região mais abaixo aqui. Bom, eles fogem e se escondem aí numa caverna de Maquedá, é o que diz o texto. Só que, embora eles tivessem se escondido, alguém foi avisar Josué que eles estavam ali escondidos. Josué ouviu essa notícia. Quem falou? Não sabemos. Não sabemos. O jornalista lá, Léo, né? Fugiu o nome agora. Que conta as fofocas? Publicou lá no blog dele que os caras estavam escondidos lá. E aí Josué ficou sabendo. Não teve como esconder. Sempre tem um olhando. E viram que os caras estavam escondidos lá. E foram dizer para Josué. Alguns entusiastas, né, vão imaginar que é provável que tenha sido alguém, justamente já dos povos inimigos, que estivesse ali talvez assustado com o poder de Israel, que tenha ido então dedurar, talvez até com a intenção de encontrar ali alguma clemência, né, para que fosse poupado. O texto não diz isso para a gente de uma maneira clara, só nos diz que avisaram a Josué que aqueles reis estavam lá, eles tinham sido achados justamente em uma caverna em Maquedá. Bom, Josué então orientou os seus homens para perseguir os soldados inimigos, depois que fizessem algo que seria importante ali para aquele momento, colocar pedras diante da caverna. É o que diz o versículo 18. Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, os entregou em suas mãos. Bom, Josué então orientou ali os seus guerreiros, o pessoal do seu exército, né, para que eles fizessem justamente essa estratégia. Coloquem pedras lá para que eles não saiam da caverna, coloquem pessoas lá montadas de guarda, deixem eles lá vigiando aí essa situação, mas não parem por aí. Não parem. Continuem. Vocês vão agora atrás, vocês vão perseguir o restante do exército. O restante dos inimigos precisam ser perseguidos. E aqui, meus irmãos, a gente já olha uma primeira coisa aqui muito interessante, que vai ser a tônica de todo o restante do capítulo e, na verdade, dos próximos capítulos também, onde nós vamos ver as investidas do povo de Israel. Essa intensidade, esse desejo de fazer, essa vontade de ir cumprir aquilo que era a determinação de Deus sobre eles. Isso é muito importante. É muito importante. Porque Josué, e certamente agora todo o povo, tem consciência de que Deus havia, de fato, entregue aquela terra a eles. Essa terra é deles. E eles vão dominar essa terra. Porém, eles vieram de momentos milagrosos, muito milagrosos, de sinais muito maravilhosos da parte de Deus. Tanto em Jericó, quanto em Ai, e agora recente nós vimos aí também a milagre na batalha já contra esses reis. Então eles estão vindo desse tempo, estão vindo dessas circunstâncias, e eles poderiam talvez olhar para tudo isso e dizer assim, não, a gente não tem que se esforçar, o nosso Deus é muito poderoso. Mas, meus irmãos, o fato de que Deus é poderoso não quer dizer que o nosso esforço está abolido. Não quer dizer que o nosso empenho, ele cessa. Não quer dizer que nós precisamos agora ficar deitados eternamente nesse esplêndido. Não. O fato de que Deus é poderoso e que nós confiamos nele não vai anular o fato de que nós devemos trabalhar, que nós devemos ir adiante,
que nós devemos nos esforçar por aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu oro, mas eu trabalho. Eu confio em Deus, leio essa palavra, creio, mas me empenho por fazer aquilo que Ele me comissionou a fazer. Me dedico, me esforço, sigo, vou adiante. O Senhor nos deu um dom, exercite esse dom, se empenhe, trabalhe para que esse dom seja aprimorado. E é isso. Essa deve ser a nossa busca, a nossa dedicação. O empenho tem que ser demonstrado, sem jamais ser colocado acima de Deus. Trabalhamos, nos esforçamos e no final dizemos: toda a glória seja dada ao Senhor. A glória não é nossa, a glória é de Deus. É o que nós vamos ver nesse texto. Depois de todo empenho, todo esforço, todo empenho, toda dedicação, o texto vai nos dizer que Deus estava lutando, que Deus estava à frente. Essa deve ser, então, a nossa consciência. O resultado dessa perseguição foi que, primeiro, ocorreu uma grande matança entre os inimigos de Deus. Os inimigos, esses povos inimigos de Deus, inimigos do povo de Israel, consequentemente, nós vamos ver uma grande matança. E é um outro ponto muito importante. Nós já falamos isso bastante nos outros cultos, mas nunca é demais lembrar isso aqui. São povos inimigos, são povos, antes de tudo, inimigos de Deus. Essa matança aqui é decorrente de uma ordem de Deus, porque Israel está sendo usado com o papel de juízo, do juízo que Deus está exercendo sobre esses povos. É por isso que essas coisas estão ocorrendo. Israel é instrumento de Deus aqui, no fato de que Deus está aqui exercendo juízo sobre essas pessoas. Esses inimigos foram eliminados. Não permaneceu ali ninguém. E aí aqui a gente entra no outro ponto, né, que nós já comentamos em capítulos anteriores. O fato de que provavelmente muitas dessas expressões aqui que dão os povos como completamente acabados são hipérboles, né? São expressões exageradas, provavelmente, decorrentes dessa literatura judaica da época, que era muito apegada à questão das hipérboles. Mas, de fato, Israel devastou ali aquela região. Muitos foram mortos, muitos foram derrotados, alguns em especial os reis, aqui nós vamos ver os relatos aqui um pouco mais detalhados, mas muitos foram mortos. Não pararam de pé, não permaneceram ali levantados. O texto diz, versículo 20, assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. Então, o próprio texto aqui está nos entregando o fato de que foram muitos mortos, mas alguns conseguiram fugir. Fugiram para algumas das cidades fortificadas. Provavelmente uma dessas cidades foi justamente Jerusalém, porque Jerusalém é uma das cidades que não vai ser conquistada agora. Israel vai conquistar aqui toda essa região do sul. Você lembra? Então, Jericó, Ai, aqui a cidade de Gibeon, de onde saíram ali os gibeonitas. Jerusalém está aqui, e algumas outras cidades aqui, Laquis, Gat, Ecrom. Então, toda essa região aqui praticamente, né, até aqui onde hoje é a faixa de Gaza, né, aqui Gaza, toda essa região aqui é a região que Israel vai dominar agora. E eles estão avançando. Então, algumas pessoas conseguiram fugir e se esconderam ali em cidades fortificadas. Algo que para eles não vai ser um alento aí por muito tempo. Versículo 21, o exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Olha o que Deus está fazendo. Quando as vitórias começam ali a acontecer, quando Israel começa ali a dominar todos esses povos, e agora não apenas pelos feitos milagrosos, mas também ali por no meio das batalhas mesmo, as investidas que estavam acontecendo ali, isso
Então, agora, algo que vai fazer com que os demais povos olhem e respeitem Israel. Respeitem o Deus de Israel. O texto diz que ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Por quê? Porque eles estão vendo o que está acontecendo. O povo de Israel está protegido, eles não foram atingidos. Você lembra que quando havia pecado no meio de Israel, eles foram investir contra Ai e fugiram de lá e tiveram mortos. Agora, o texto nos mostra que eles não foram atingidos. Eles não foram atingidos e a sua honra e a sua reputação agora estão valorizados. Ninguém é capaz aí de falar contra eles nenhuma palavra desfavorável. As bocas dos seus inimigos estão fechadas. Embora estejam eles ali certamente enfurecidos, mas eles estão ali de bocas fechadas, porque eles precisam respeitar aquilo que Deus está fazendo. Quando certamente o exército de Israel foi inspecionar, depois da batalha, eles viram, olha, não tem mortos, não tem baixas, o nosso exército está inteiro, é isso que está acontecendo, nós vencemos. Nós vencemos. Veja que Deus estava cuidando de tudo, estava cuidando ali desses homens. Quando Deus está conduzindo as coisas, meus irmãos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, há um controle, há um domínio da parte de Deus. Nós precisamos ter essa confiança no nosso Senhor. Amém? Mas diz o versículo 22, então, que disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. E os 5 reis foram tirados da caverna, e eram justamente os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. E quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Olha que interessante isso aqui. Esses reis foram trancados ali. Como eles foram trancados, já vimos aí no texto mais acima, foram colocadas pedras ali. Pedras. Eles foram aprisionados naquele lugar. E que lugar seria aquele para eles? Aquele seria para eles um lugar de refúgio. Esconderijo. Eles estavam ali se escondendo. Se escondendo de quem? Do povo de Israel. Em uma instância maior, do próprio Deus de Israel. Na caverna em que eles se esconderam, foi justamente o lugar onde eles ficaram aprisionados. Isso nos traz uma figura muito interessante. Quando muitas pessoas vivem uma vida querendo fugir de Deus, querendo se esconder de Deus, querendo contrariar os planos de Deus, querendo continuar ali com a sua inimizade contra Deus, o que eles fazem? Eles vão buscar os seus refúgios. Se abrigam em seus pecados, se abrigam em suas vontades, se abrigam em suas decisões. E ali eles buscam, então, estar distantes do Deus Todo-Poderoso. Mas não é de se espantar que eles acabem, muitas vezes, estando justamente nesse lugar de refúgio, vivendo aprisionados. É nesse lugar onde eles buscam se refugiar que eles vivem agora em prisões, encarcerados. Ah, eu quero só beber. Ali é a minha liberdade. É ali que eu me refugio. Beleza. Aí o cara vai e vive, então, uma vida de escravidão. Ele diz que é livre, mas ele é escravo do álcool. Ah, pornografia, fornicação. O cara vai lá e se entrega aos seus prazeres. E ele diz: aqui eu sou livre, aqui eu me refugio, aqui eu encontro minha alegria, aqui eu escapo dessas coisas aí, desse Deus aí que quer muitas vezes colocar regra na gente. E o que isso vira para eles? Prisão. Prisão. Tem ele era comediante, hoje ele não tem mais graça. Talvez alguns de vocês aí assistiram, ele é bem antigo na internet. Daniel, o nome dele, chamava ele de
pastorzão, Pax. Vocês lembram do pastorzão? Só o mais antigo. E aí ele fazia humor. Hoje tem bastante gente que faz humor, coisa de crente, né? Em coisa da igreja. E na época dele não tinha tanta gente. Ele fez muito sucesso no YouTube e tudo. E aí, de uns anos para cá, a cabeça dele virou. Segundo ele começou a contestar o sistema. Contestar a igreja, contestar as coisas que ele dizia que estava errado. E outro dia eu tinha visto uns vídeos dele já nessa nova fase. Está bem esquisito o negócio. Bem esquisito. Né? Uma teologia completamente distorcida. Enfim, se entregou às ideologias desse mundo. Mas, a título de eu não quero esse aprisionamento que a igreja traz. E aí hoje eu vi um outro vídeo dele. E ele falava exatamente sobre isso. Olha, eu comecei a contestar essas ideologias que tem na igreja. Atrás de quê? De liberdade. Aí um cara nos comentários falou assim, ele contestou a ideologia de um lado e se prendeu na do outro. É isso que acontece, meus irmãos. As pessoas querem fugir de Deus e procuram ali o seu refúgio, e nesse refúgio se aprisionam. Foi exatamente o que aconteceu aqui com esses reis. Na caverna onde eles buscaram se refugiar, foi ali o lugar onde eles foram aprisionados. O resultado do projeto deles é que agora eles estão presos. Aquilo que eles acharam que iria funcionar, toda a trama que eles levantaram, né, nós vimos aí no início do capítulo 10, toda a aliança que eles fizeram os iludiu e os destruiu agora. Eles estão destruídos, estão presos, sem ter o que fazer, os 5 ali presos numa caverna, com pedras gigantes ali, na porta da caverna, com homens ali cercando, eles não têm o que fazer. Ali eles foram vencidos. Josué ordenou que trouxessem então os reis para fora, ali daquela caverna. Levaram esses reis para fora da caverna, e aí Josué fez então algo como que fosse um tribunal. E é muito interessante essa cena, porque para nós, essa imagem aqui é, dentro da nossa visão, da nossa cultura, do nosso tempo, nós poderíamos dizer assim, para que essa humilhação? Eles foram colocados para fora, Josué chamou os demais líderes, os outros comandantes do exército, e disse assim, vem aqui, tá vendo eles aqui? Põe o pé no pescoço deles. A gente diria, né, dentro da nossa visão moderna, direitos humanos, a gente diria assim, para que essa barbaridade? Para que isso? Os caras já estavam presos, não tinham o que fazer. Mas aí quando a gente lê o Antigo Testamento, meus irmãos, a gente não pode perder de vista que o texto fala dentro de um tempo e de uma cultura, onde isso aqui era comum nas guerras, nos embates, uma demonstração de vitória, uma demonstração de poder. Você lembra Davi quando vence Golias? O que acontece depois? Só bom de escola bíblica. O que acontece? Olha, Deus acertou aqui. O que ele fez, Deus? Cortou a cabeça. Aí você diz, para que cortar a cabeça? Dentro do contexto dessa época, era muito comum. Era uma forma de mostrar para os exércitos inimigos, olha, nós temos tanto domínio, tanto poder, que esse aqui em quem você confia está subjugado. Esse aqui que lidera você, esse aqui que tem poder sobre você, está aqui, ó, pisado, humilhado. Se nem ele pode, vocês mesmos é que não podem. Então era isso que um gesto como esse acabava comunicando, e Israel é um povo que está dentro dessa cultura. Fazia isso também. Então, nesse momento, foi isso que Josué fez. Chamou ali os líderes, os oficiais, os comandantes, ordenou que eles fizessem exatamente isso, colocassem seus pés sobre o pescoço daqueles homens. Não é aqui um gesto de deboche, não é uma diversão,
Sabe, não é aquela coisa que, vamos fazer aqui a humilhação pela humilhação, não. Era uma demonstração de poder, demonstração de força, demonstração de vitória, para fazer com que os inimigos temessem. O contexto aqui é um contexto de guerra, a gente não pode esquecer disso. Então os inimigos precisavam temer. E é justamente isso que é feito aqui. Não é uma paixão pessoal deles pela humilhação, não. É uma forma de buscar demonstrar isso. Embora o texto não diga, podemos entender que Josué não falha em fazer isso, pois não foi repreendido por Deus. Josué não tem consequências da parte de Deus por ter feito isso. Então, pode ser que Deus não tenha dado uma ordem expressa, porém Josué não erra, senão teria sido repreendido por esse gesto. O texto nos diz então no versículo 25 que Josué disse então: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Por que Josué os encoraja? Com aqueles homens deitados no chão, Josué chama os outros líderes, os outros comandantes, diz assim: vem aqui agora, pisa no pescoço deles. Por que Josué precisa encorajá-los? Se esses homens estão lá caídos. É bem provável, meus irmãos, que Josué talvez tenha percebido no semblante dos seus comandantes algum receio. O receio das retaliações, o receio de que os povos inimigos, de alguma forma, vendo aquela situação, se levantassem contra eles mais enfurecidos. Então Josué precisou encorajar os seus. Vamos lá, não tenham medo. Não esqueçam de quem nos mandou fazer isso aqui. Não esqueçam de quem nos mandou conquistar essa terra. Não esqueçam de quem nos mandou vencer esses povos. Vocês precisam ter essa compreensão. E é isso que ele diz, quando ele fala: é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Ou seja, é Deus que está nos orientando, Deus que está nos conduzindo. E é isso que Deus vai fazer. Ele vai fazer com que nós venhamos a vencer esses inimigos. Vocês precisam confiar. Meus irmãos, esse texto aqui ele não pode ser utilizado para a gente fazer disso uma teologia do beijinho no ombro. Tá vendo aqui, né? Aquela outra lá, quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Não é sobre isso. Josué fala de um povo. É uma vitória de um povo. O que ele está querendo demonstrar aqui é que o Deus poderoso, que governa Israel, tem todo o poder e todo o domínio sobre todos os outros povos. E todos aqueles que quiserem se colocar contra ele, não resistirão. Todos cairão. Aqui é uma figura, meus irmãos, muito interessante, que aponta para a vitória eterna e o pleno domínio de Deus. Todos os povos, todos os que se levantarem, todos os reis que se levantarem contra o Senhor cairão. Todos os que se levantaram contra Deus ruíram. Todos que ao longo da história se colocaram contra o Deus Todo-Poderoso estão mortos ou perderão. Mas Deus continua sendo rei sobre reis, senhor sobre senhores, senhor de todos os exércitos. Ele tem domínio e tem todo o poder. Ele continua sendo o mesmo Deus. É isso que esse texto está nos apontando. O domínio pleno de Deus, o governo do Senhor. Então não temam. Para nós, poderíamos entender algo como: não temam, meus irmãos. Não temam o presente tempo, não temam o presente século, não temam governos, não temam domínios, não temam juízes, não temam armas, não temam. Esse aqui é o nosso Deus, que tem pleno domínio e poder sobre todas as coisas, e todos aqueles que tentarem se levantar contra ele serão subjugados. Esse é o nosso Deus. É nesse Deus que nós devemos confiar. É por isso que Josué os encorajou: não temam. Não temam. Muitas vezes a gente vai se pegar no meio da nossa vida aí, olhando situações, poderes nesse mundo,
E podemos em algum momento, alguma hora, ficarmos amedrontados, afligidos. Mas a palavra do Senhor é: não temam. Não temam, porque se nós estamos debaixo desse domínio, desse Deus Todo-Poderoso, é Ele quem governa, é Ele quem conduz, é Ele que faz com que nós venhamos a vencer as batalhas, não apenas de ordem individual, mas especialmente essa batalha de ordem coletiva, o povo de Deus que vai reinar. É o povo de Deus que vai triunfar, e triunfará debaixo do domínio e da glória desse Deus. Não temam outros reis, não temam coalizões, eles podem se unir contra vocês. Eles podem se unir. Há pessoas que morrem de medo dos últimos dias. Morrem de medo. Tá vendo aí o anticristo? Tá vendo aí o governo único que vai se levantar? Tá vendo aí agora a hora da igreja ser perseguida? E qualquer evento, qualquer coisa que acontece aí ao redor do mundo, que aparece na internet, na TV, as pessoas começam a ficar amedrontadas. Não temam. Nenhuma coalizão, nenhum grupo, nenhum daqueles que tentarem se levantar irá resistir ao poder do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos continuar confiando nisso, amém? Bom, essa figura, então, dessa vitória eterna de Deus está concretizada aqui com a morte desses homens. Diz o versículo 26, depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Isso aqui era outra coisa que era muitas vezes necessária, era uma forma de demonstrar a morte. Está morto. Não foi só, não esconderam apenas, não levaram apenas para um lugar, não, está aqui demonstrado. Está aqui, estão mortos, pendurados, e deixava até um determinado período de tempo, geralmente até a tarde, para demonstrar essa morte. Para que o mesmo blogueiro que passou, que olhou que eles estavam dentro da caverna, passasse agora para dizer assim, agora eu estou vendo lá, eles estão mortos, vou publicar agora aqui uma nova matéria, atualização, né? Extra, morreram os caras que estavam na caverna. Então eles passavam e olhavam e aquilo acabava disseminando a informação, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp para a gente passar fake news. Então tinha que realmente alguém passar lá, olhar e sair contando uns aos outros. Então era isso que acontecia. E foi exatamente isso que aconteceu com eles, e essa é a conclusão, então, dessa investida deles. Eles foram mortos. Diz o versículo 27, que ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje, né? Essa expressão até hoje, nós já falamos aqui nos outros cultos, ela se refere até ao tempo em que o livro foi escrito. Então ficou também aquilo como um memorial, como um marco, como uma demonstração do poder de Israel, do poder do Deus de Israel. Está ali aquela caverna, onde quando 5 reis se levantaram contra o povo de Israel, está ali o que aconteceu com eles. Foram mortos, estão ali enterrados nessa caverna. Isso ficava ali como demonstração, como memorial. De alguma maneira era pedagógico ali diante daqueles povos. Bom, mas Israel não parou por aí. Diz o versículo 28, que naquele dia Josué tomou Maquedá. Então Maquedá é essa região onde eles se esconderam. Josué foi para lá, os matou e agora dominou a região, toda a região de Maquedá. Atacou a cidade, matou o seu rei, a espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Foram mortos ali, tantos da cidade como o rei. E agora vamos entrar aqui uma série de vitórias aqui de Israel sobre várias cidades. Como eu disse, sobre várias cidades dessas cidades aqui da região do sul. Israel vai começar ali a dominar, e embora o texto não nos diz em quanto tempo isso aconteceu, a velocidade com que isso tudo agora começa a ser demonstrado, não apenas no capítulo 10, mas depois no capítulo 11 e 12 também, nos dá a ideia de que realmente Israel foi muito intenso nessas batalhas. Uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. Por quê? Porque Deus deu uma terra a eles, Deus colocou esse desejo ali em seus corações, eles estão avançando ali, entendendo que estão fazendo a vontade de Deus.
E quando Deus quis mostrar para eles e ensinar algumas coisas, foi ensinado. Em Jericó foi ensinado, em Ai foi ensinado. Foi ensinado para eles no trato deles indevido com os gibeonitas. Quando Deus quer ensinar, Ele ensina. Quando Deus quer que nós estejamos fazendo, agindo, Ele nos leva a agir. Ele nos conduz para a ação. É muito importante poder diferenciar as muitas formas de Deus agir na nossa vida. Então, nem sempre na nossa vida vai ser aquele tempo, olha, de parar, de estar aprendendo, de estar ali, sabe, agora eu preciso só tirar um período aqui só para compreensão. Vai ter o período que, de fato, a gente vai continuar aprendendo, né, com as situações da vida, mas vai ter o período em que a gente vai ser chamado a estar ali, ó, trabalhando, fazendo, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer, e o Senhor vai nos conduzir. E poder discernir isso é muito importante. É fundamental na nossa vida. Porque senão a gente começa a determinar que Deus só é de um jeito ou só é de outro. Que Deus só faz assim ou só faz assado. Não, Deus é Deus soberano. E se Ele conduz a nossa vida, se Ele verdadeiramente conduz a nossa vida, nós precisamos discernir. Então isso para nós é fundamental. Vai ter aquele que é o muito agitado. Ele só quer fazer, só quer fazer, só quer fazer, só quer fazer. Vai ter o tempo que Deus vai dizer, calma aí, meu filho. Já calma, senta aqui. Vamos aprender. Vamos ter umas lições aqui mais, né, tranquilo. Deixa eu acompanhar você, deixa eu ensinar para você algumas coisas. Aí a gente vai se acalmar. Aí vai ter aquele que já é muito paradão e só quer ficar ali recebendo, aprendendo. E tem vezes que Deus vai chamar e vai dizer assim, ó, deixa eu tirar você do teu comodismo. Deixa eu colocar você para viver umas coisas aqui muito intensas, porque você também vai aprender agora, mas você vai aprender de outro jeito. Você vai aprender fazendo. Você vai colocar a mão na massa. Deus não pode fazer isso? Pode e faz. E trabalha com a gente, então, meus irmãos, de muitas maneiras. Bom, então agora Josué vai começar a conquistar aqui as várias cidades. Então uma posse aqui de várias cidades. Bom, tem algumas cidades aqui que Josué já estavam descritas aí no texto anterior. Laquis, Eglon e Hebron. São essas? Aqui. Laquis, Eglon e Hebron. Aí tem as outras, Jerusalém e Jarmute. Só que Jerusalém e Jarmute não foram tomadas, pelo menos não nessa oportunidade. Não foram tomadas. Jerusalém vai ser tomada lá nos relatos de Samuel, por quem? Pelo rei Davi. Jerusalém não vai ser tomada agora. Mas essas primeiras cidades aqui vão ser tomadas. Tem outras 3 cidades aqui, né? Maquedá, Libina e Debir, cidades ali também dessa vizinhança. Vamos ler o texto. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libina e atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e o cerrou na mão dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Perceba que o texto agora, ele parece que ele repete, só vai trocando aqui o nome das cidades, né? Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Libina para Laquis, cercou-a e atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas e Josué tomou no dia seguinte. Atacou a cidade, matou a espada todos os que nela viviam, como tinha feito em Libina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Jezé, foi socorrer Laquis, mas Josué o derrotou a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Isso aqui é bem interessante. Orão, rei de Jezé, não tendo o que fazer, nós não sabemos porquê, ele resolve, então, ir ajudar Laquis, ou rei de Laquis. Foi lá socorrer. O que aconteceu? Entrou também. Israel estava passando o rolo. E o cara não tinha que fazer, saiu de casa para ir lá tentar atrapalhar os planos de Israel. Morreu também. Passaram o rodo nele também. Passaram o rodo nele também.
E é interessante isso, meus irmãos, sabe por quê? Há pessoas que querem se opor aos planos de Deus. Isso é importante a gente pensar. Há pessoas que querem se opor aos planos de Deus. Às vezes até dentro da igreja, há pessoas que, por algum pensamento pessoal, por alguma vaidade, por uma falta de discernimento, às vezes querem se opor ao plano de Deus. Quando eu falo plano de Deus, eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma decisão de um líder. Líderes não são inquestionáveis, né? Nós não consideramos que líderes são inquestionáveis. Eu estou falando do plano de Deus. De repente Deus tem um plano, aí Ele está conduzindo a igreja, o povo, por aquele plano. Tem conduzido talvez algumas pessoas, mas aí alguém está lá, eu não gosto de fulano, ou eu não queria que fosse dessa maneira, e aí, em vez de ajudar, contribuir, quer atrapalhar, quer se colocar no meio do caminho. E aí, o rodo passa também, né? O rodo passa também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não se pode parar. Ele não pode ser combatido por nós. Qual a nossa atitude, então, quando em algum momento nós considerarmos que aquela forma não é adequada, que aquele plano não é adequado, que aquela pessoa não é adequada? Se nós tememos a Deus, a nossa atitude deve ser se colocar em buscar a Deus. E Deus dará as suas respostas. Senhor, fulano de tal está no lugar e eu acho que essa pessoa não é temente ao teu nome. Sei lá, a igreja está sendo enganada e essa pessoa está ali. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça auxílio a Deus. Ore pedindo, Senhor, se de fato o que eu estou pensando, o que eu estou discernindo aqui é a verdade, essa pessoa, por exemplo, ela não é de acordo com a tua vontade, Senhor, opera segundo o teu querer para que essa pessoa saia, isso mude. Ou se é um plano, Senhor, eu não acho que esse plano é um plano do Senhor. Eu não acho que isso que a igreja está fazendo é alguma coisa que vai de acordo com a tua palavra, com a tua vontade. Mas as pessoas não estão vendo, não estão discernindo. Ore ao Senhor, peça a Deus, busque os meios de fazer isso de uma maneira legal. Eu digo legal aqui no sentido de correto diante da lei de Deus, da sua palavra. Por quê? Porque corremos grande risco, meus irmãos, de se colocar na frente dos planos de Deus. Por falta de discernimento, por falta de buscar o Senhor, por falta de realmente pensarmos as coisas de uma maneira mais adequada e mais prudente e atrapalharmos ali, então, os planos do Senhor. Provavelmente não era o caso aqui desse rei, ele era um dos reis dessas cidades. Então já eram povos ali pagãos, povos ali contrários à vontade de Deus. Não era o caso dele. Ele é mais um deles lá. Mas é possível que isso aconteça no meio do povo de Deus. Para isso, então, nós precisamos buscar a Deus para que nós não sejamos levados a isso. Você já viu uma pessoa tentar entrar na frente de um trem, esses trens aí, o trem da Vale? Entrou na frente ali nos trilhos para tentar parar o trem. O que vai acontecer? Vai se estraçalhar. Ele não tem força para parar. A mesma coisa é a gente tentar parar os planos de Deus. Não vai ter jeito. Vai passar por cima da gente. Então, meus irmãos, buscar a Deus, discernimento, buscar esperar no Senhor ali o que o Senhor tem para fazer. Isso é o que nós precisamos fazer. E aí o texto segue, aí vai dizendo, Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon. Aí venceu também Laquis. Depois de 36, Josué e todo Israel foi com ele de Eglon para Hebron. Atacou Hebron, venceu Hebron. 38, depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seus reis, seus povoados e mataram a espada. Exterminaram também o rei de Debir e Debir, a cidade, né, o povo. E aí a gente chega no versículo de número 40. No versículo de número 40 a gente vai ter então um relato aqui mais geral, né, acerca dessa terra aqui que foi derrotada e entregue então nas mãos de Israel. Versículo 40. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá
e as vertentes e derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Aqui a gente tem um exemplo bem claro aqui dessas hipérboles que eu falei para vocês. Eles exterminaram tudo que respirava, quer dizer, nem nada, nenhum animal ficou, nada. De fato, isso não aconteceu. Mas era a forma que na época eles usavam para se expressar, para demonstrar ali o grande poder. Porém, Israel de fato venceu muita gente. Muitos foram mortos. O relato ele nos mostra exatamente isso. Nos mostra isso. E o que a gente tira então dessa vitória, né, de Israel vindo aí, como eu brinquei, né, passando roda em várias cidades, vários povos aí? Bom, a gente vê a pressa de Josué em vencer essas cidades, em tomar essas cidades. Josué se colocando aqui com toda a dedicação, Josué se colocando aqui com o seu povo, se empenhando. O que está acontecendo aqui? Bom, meus irmãos, quando eles fazem isso com toda a intensidade, o que acontece? Os outros povos ficam cada vez mais apavorados. Os seus reis estão morrendo, as cidades estão ali perecendo. Josué está tomando as cidades ali e o trabalho está acontecendo. E vejam, meus irmãos, isso é o querer de Deus. Deus está querendo que esses povos sejam vencidos. Deus está querendo que Israel domine essa área. E vejam, meus irmãos, que Deus, quando quer, segundo a sua vontade e segundo a sua condução ao seu próprio povo, Deus pode fazer muitas coisas. O tempo, de fato, aos olhos de Deus, é completamente relativo. Isso é importante para nós. Porque às vezes nós vamos olhar para algumas circunstâncias difíceis na nossa vida pessoal ou na vida da igreja e pensar assim, não, isso aqui não tem como acontecer. Não, isso aqui nunca vai mudar. Não, isso aqui nunca vai ser desse jeito. Isso aqui vai continuar atrapalhando a minha vida, vai continuar atrapalhando a minha casa, vai continuar atrapalhando a minha família, ou vai continuar atrapalhando a igreja. E a gente pensa assim, não, isso aqui não vai mudar tão cedo. Meus irmãos, Deus quando conduz, segundo o seu poder, segundo o seu domínio, segundo a sua vontade, Deus faz com que muitas coisas possam acontecer. Talvez você teve a oportunidade, a gente está chegando no final do ano, talvez você nesse ano teve a oportunidade de ver coisas acontecerem que você nunca viu na sua vida inteira, e você viu em um ano. Aí você diz, não, pastor, mas não foi assim na minha vida. Foi como então? Você pode me dizer, pastor, eu vi em um mês coisas acontecerem que eu nunca vi em toda a minha vida. Mas você pode dizer assim, não, pastor, não foi um mês. Foi nessa última semana. Nessa última semana eu vi coisas acontecerem que Deus ordenou que eu nunca vi em toda a minha vida. Ou você pode me dizer, não, pastor, eu vi hoje, somente hoje, eu vi coisas acontecerem que eu nunca vi em toda a minha vida, porque Deus está fazendo. E sabe por que, meus irmãos, nós podemos dizer que foi um ano, ou em um mês, ou em uma semana, ou em um dia o Senhor pode mostrar isso para nós? Porque Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele tem domínio e poder e Ele pode fazer. E a gente tem que confiar nisso. Tem que continuar acreditando, tem que continuar confiando, porque Deus pode fazer. Talvez aquilo que Ele ainda não fez até agora, até o final do ano Ele pode fazer. Ou pode não ser nesse ano, mas no ano que vem, de repente a gente vai ver tantas coisas que a gente nunca viu, nunca contemplou, e Deus pode fazer. Porque quando Deus coloca a sua mão, quando Deus conduz, e quando o povo de Deus age em obediência, como eles estão agindo aqui, o tempo é apenas um detalhe nas mãos de Deus. Apenas um detalhe. Vamos pegar só, não é uma forma de medir, mas vamos pegar só o texto. Nós vimos até o capítulo 9. Avançaram 3 cidades. E agora só no capítulo 10, aqui estão inúmeras cidades vencidas aqui. Parece que Josué só quer trabalhar e trabalhar e trabalhar. Está obedecendo a Deus. Deus quis fazer assim. Deus quis fazer. Bom, Josué age aqui com tamanha severidade, rigidez, que é o outro aspecto desse texto. Esses homens estão sendo mortos. Líderes sendo mortos, povos sendo mortos,
provavelmente mulheres e crianças também. Mas o que Josué nos ensina é que a obediência ao Senhor é fundamental. Eles não estão poupando porque o Senhor disse para não poupar. Como eu disse no começo, Deus está estabelecendo seu juízo. E se Ele está fazendo, e é segundo a sua vontade, Ele precisa fazer. Precisa se empenhar em fazer. Nós lembramos que, agora há pouco, no capítulo anterior, eles se meteram num grande problema, porque se aliaram aos gibeonitas, povo com quem eles não deveriam se aliar. E desobedeceram a Deus e viram, então, o fruto da sua desobediência. Agora, Josué não quer errar mais. Isso acontece muito com a gente. Às vezes vai ser num momento de desobediência que a gente, vendo o fruto da desobediência, vai instalar aqui na nossa mente, olha, eu não posso mais obedecer a Deus. Antes seja, meus irmãos, que a gente sempre obedeça ao Senhor estritamente pela sua palavra, ou seja, Ele nos disse, eu obedeço. Agora, somos homens falhos e muitas vezes erramos e vamos contra a palavra de Deus. Deus, na sua misericórdia, como nós vimos também nos capítulos anteriores, usa então dessas situações para corrigir o nosso coração. E para a gente despertar, olha, eu estava errado, eu não devia mais fazer. E aí o exemplo de Josué nos cabe muito bem. Depois que erramos, a seriedade, a severidade em fazer as coisas segundo a vontade de Deus é fundamental. Errei, me arrependi. E agora a minha dedicação está em fazer corretamente as coisas de acordo com aquilo que Deus nos ordenou. É isso que muitas vezes, meus irmãos, vai fazer com que fique demonstrado o nosso arrependimento, a seriedade com que a gente passou a cumprir a ordem de Deus. Quando alguém, por exemplo, no meio da igreja é disciplinado, sempre fica o questionamento, e aí, depois da disciplina, como é que essa pessoa retoma diante da igreja o respeito, a honra? Como é que a igreja vai olhar para essa pessoa? A grande questão é, como essa pessoa agora se dispõe em fazer corretamente as coisas de Deus de uma maneira intensa e restrita? É o que Josué está fazendo aqui com o seu povo. Eles estão obedecendo com afinco, com vontade, com dedicação, seguindo então ali a vontade do Senhor. E aqui, meus irmãos, então está tipificada a obra final de Deus, quando por fim Ele vencerá todos aqueles que se levantaram contra o Senhor. Diz o texto, então, versículo de número 42, que também subjugou todos esses reis e conquistou as suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então, Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Ou seja, aqui há uma espécie de uma conclusão dessa obra, ou pelo menos por esse momento, dessa campanha, né, ao qual o Senhor os orientou. Deus cumprindo a sua vontade. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que, no fim das contas, cumprirá toda a sua vontade. Nada escapará da vontade de Deus. Nada do que está escrito, meus irmãos, passará sem que Deus cumpra toda a sua vontade plenamente. E isso, então, é a nossa confiança, que aquilo que está posto, está escrito na palavra de Deus, é o que vai acontecer em ponto final. Nós cremos nisso, amém? O nosso Deus é todo poderoso. Não se esqueça disso, nem um dia sequer da sua vida, amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.